Meus protestos de estima aos caros estudantes que estão me acompanhando em tantos vídeos, que eu estou fazendo com muito gosto. É o professor Carlos Augusto, de Direito Tributário, e com esta gravação nós vamos encerrar o estudo do Código Tributário. Nós temos feito vídeos desde lá o artigo 90 e alguma coisinha do Código Tributário, falando da legislação tributária. Estamos indo, não vendo artigo por artigo, não dá, né? Mas agora chegamos ao final. Administração tributária. Olha só. E vamos aproveitar, hein? Vamos ter uma aula gostosa, como a gente costuma fazer. Tentar simplificar as coisas, porque a última coisa que a nossa vida precisa são coisas difíceis, complicadas, não é mesmo? Vamos lá. Administração tributária, primeiro vamos situar no código, hein? Tá lá nos artigos 194, se estendendo até o 218. E você, estudante, vai dar uma lida nesses artigos sim, vai ler e vai estudar sim. E se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem pelo Aprender aqui para o professor, hein? Bom, quando a gente fala de administração tributária, nós estamos nos referindo ao exercício de atividades e procedimentos pelos agentes tributários, visando o quê? A fiscalização e arrecadação. Então, esse é o propósito. E o artigo 37 da Constituição Federal, ele tem vários incisos, e 2 desses incisos falam sobre a administração tributária, privilegiando esse setor da administração pública. Acho que é porque é aí que arrecada, não é? Se não arrecadar, não paga salário do servidor, não tem dinheiro para obra pública, não tem dinheiro para ações sociais, não é isso? Bem, nós temos aqui diversos dispositivos com aplicações práticas, coisas que nós falamos em outras aulas, coisas que vocês ouvem falar, tal, e aqui nós conseguimos localizar direitinho na lei. Por exemplo, muitas vezes, quando você lê sobre imunidade tributária, ou então quando alguém dá uma aula, fala assim, olha, esses entes, eles não vão pagar os tributos, os impostos, mas eles têm que manter escrituração contábil, livros e tudo mais. É verdade. Aí onde que está isso no Código Tributário Nacional? A gente vai achar isso no artigo 194. Que diz que a fiscalização tributária, ela alcança até os entes que têm imunidade. Por quê? Porque, de repente, o dia de amanhã eles perdem a imunidade, né? Então, eles têm que ter a contabilidade toda regularizada. Então, a igreja vai ter o contador, sim. A entidade educacional sem fins lucrativos, ou assistencial, vai ter o seu contador, o partido político e tudo mais. Então, nós temos aí que mesmo as entidades com imunidade, elas estão sujeitas à fiscalização fazendária, fiscalização tributária. Já o artigo 195, ele diz que a fiscalização ela não pode ser restrita por lei. Como assim? 195 ele diz que a lei, está falando de lei, ele diz que uma lei não pode ser criada de forma a restringir o acesso a documentos e livros comerciais. Hoje tudo é eletrônico, não é? Então, os livros comerciais, fiscais, dos comerciantes, dos industriais, né, dos industriais e dos produtores, eles não podem ser assim, eles não podem ter acesso restrito nem por lei. Então, todos devem facilitar o trabalho da fiscalização. E é interessante que o parágrafo único desse artigo, do 195, ele fala que esses livros, hoje, a maior parte são na forma são virtuais, né? Mas esses livros eles devem ser guardados pelo menos até ocorrer a prescrição, que é mais ou menos 5 anos, né? Mais ou menos. Guarda um pouquinho mais, tá? Guarda os 6, 7, que é bom. É prazo prescricional.
Bom, e agora artigo 196. Eu estou falando assim artigo por artigo, porque são coisas pontuais, viu? Nós estudamos lá, eu fiz um vídeo sobre o procedimento administrativo tributário. E nesse vídeo eu falei que o procedimento administrativo tributário, a ação fiscal, ela é iniciada muitas vezes pelo TIAF, Termo de Início de Ação Fiscal, que é um documento que é redigido pela autoridade fazendária e que é apresentado para o contribuinte, para o responsável tributário. Então, ele está tendo conhecimento formal de que está sendo iniciado um procedimento fiscal, uma investigação e tal, e dali pode vir coisa, né? Pode vir uma multa, um lançamento tributário e tal. Então, o Código Tributário Nacional, ele define que essa ação fiscal ela tem que ser iniciada com uma notificação do sujeito passivo, que é o termo de início de ação fiscal. Já, por sua vez, o artigo 197, ele define que diversas pessoas que administram bens e interesses de outros têm que colaborar com a fiscalização fazendária, com os fiscais tributários. Então, de lá, tem uma lista, né? Eu coloquei aqui uns exemplos. Tabeliães, bancos, administradores de bens, leiloeiros, inventariantes, etc., têm que colaborar. Exceto se houver caso de sigilo, né? Sigilo profissional. É o caso, por exemplo, dos advogados. O advogado ele não pode ser chamado para colaborar. Olha, o que você sabe dos negócios do seu cliente? Não pode. O advogado ele vai manter o seu sigilo, tá? Em se falando de sigilo, o artigo 198 ele estabelece aquele pesado sigilo tributário. Muitas vezes você quer ter acesso a alguma informação e ela não é dada pela Fazenda Pública. Bom, às vezes a Fazenda Pública, na dúvida, ela fala não. A verdade é essa. Mas o que o artigo 198 do Código Tributário fala é que, sob pena de responsabilização administrativa e criminal, não é? Criminal. Deve ser mantido o sigilo tributário que diz respeito ao estado dos negócios do contribuinte, daquele que está sendo fiscalizado. Então isso é uma coisa bem definida, né? Estado dos negócios. Só que como o Código Tributário ele não entrou em maiores detalhes, então na dúvida a Fazenda Pública ela não fornece informações de ações fiscais suas e de contribuintes, não informa. Então, por exemplo, eu quero ver os bens de tal pessoa, eu quero ver a declaração de imposto de renda daquela pessoa. Você não vai ver. Você não vai ver. Informação sigilosa. Eu quero ver o imposto de renda daquela empresa tal. Você não vai ver. Informação sigilosa, só interessa para a empresa, tá? Agora, tem exceção a esse sigilo fiscal? Tem casos que a lei fala, pode informar. Se tiver requisição judicial, você não vai falar não para o juiz. Se a autoridade fazendária constatar que teve algum crime tributário, alguma coisa, ela juntar documentos para mandar para o Ministério Público, também. Informações em geral, para pessoas em geral, informações que estão em registro de dívida ativa. Está em dívida ativa? Eu quero uma relação dos contribuintes que estão em dívida ativa, de valor, não sei o quê, qual tributo. Sim, os dados de dívida ativa são públicos. Eles não fazem parte não são acobertados por esse sigilo. Os dados de registros de dívida ativa são públicos. Eles não estão acobertados pelo sigilo tributário. Isso está no artigo 198, viu, do Código Tributário. Mesma coisa, dados relacionados a parcelamentos ou moratória. Moratória e mudança da data de vencimento de um tributo, e parcelamento são aqueles casos em que o sujeito passivo entrou em acordo com a Fazenda Pública e vai pagar uma dívida em várias parcelas. Então, esses casos eles podem ser informados, não estão acobertados pelo sigilo fiscal. E o Código Tributário também prevê cooperação entre os entes federados. Então, o artigo 199 fala que a União, os estados, os municípios vão fazer convênios entre si para troca de informações. É muito comum isso, viu? Inclusive, por exemplo, o município de Prudente tem convênio com a União Federal para troca de dados, etc. O artigo 200, essa é a minha colinha, viu, que eu trago. O artigo 200, ele diz que as autoridades fiscais
federais, né? Falo dos federais, mas se aplica para os estaduais e municipais também. Podem pedir apoio das forças públicas. Sei lá, um fiscal vai num lugar e está sendo ameaçado, ele pode pedir que a polícia vá junto, alguma coisa assim, não é? E outros casos mais. Então essas são algumas regrinhas relacionadas à administração fazendária, sabendo que essa atividade ela é essencial para a arrecadação dos recursos da fazenda pública. Sem arrecadação de créditos fazendários, impostos, taxas, etc., como que a fazenda pública vai sobreviver? Como ela vai pagar os funcionários, como vai prestar os serviços públicos, fazer as obras públicas e tudo mais, não é mesmo? E agora vamos dar uma palavrinha sobre a chamada dívida ativa. Olha, entendam o seguinte, dívida ativa é uma formalidade que permite o ajuizamento de execução fiscal. Então, alguém deve tributos. Alguém deve tributos para, sei lá, para o Estado de São Paulo. Alguém deve tributos para o Estado de São Paulo. Qual que é a situação dessa dívida? Está devendo faz muito tempo? É uma dívida recente, então o tributo está vencido. Só vencido. O Estado de São Paulo pode entrar com execução fiscal com essa pessoa? Ainda não. Qual formalidade que tem que ser cumprida antes? Essa dívida tributária que está vencida, ela tem que ser inscrita num outro registro, chamado Registro de Dívida Ativa. Antes tinha livro físico, papel mesmo, né? Chamado também Cadastro de Dívida Ativa, não importa. É um registro de dívida ativa, que na realidade abrange tributária e não tributária, né? Mas o que interessa para a gente aqui são os créditos tributários. Tributos e multas tributárias. Tem uma formalidade. Eu não paguei o IPTU, a prefeitura pode ajuizar a execução contra mim? Pode, mas tem um detalhe. Só depois dessa dívida que é vencida, ela tem os dados transcritos em um outro registro, que é chamado Registro de Dívida Ativa. Ou seja, só pode ajuizar execução fiscal relativamente a créditos fazendários que estejam inscritos em dívida ativa. Então vamos entender assim, você tem dois bancos de dados, um das dívidas só vencidas e outro das dívidas vencidas e inscritas em registro de dívida ativa. Só o que tiver nesse banco de dados, que são as dívidas registradas em dívida ativa, que é a chamada dívida ativa, só essas que podem ser objeto de execução. Se não está em dívida ativa, não pode. Então são duas fases, vamos entender assim, são duas fases de cobrança, né? Duas fases da cobrança. Uma que é a fase unicamente administrativa, a dívida está vencida. A Fazenda Pública pode fazer o quê? Manda cartinha, vem pagar, vem fazer um parcelamento, etc. E outro, quando a dívida já está vencida, mas foi inscrita em dívida ativa. Aí, além dessa cobrança administrativa, inclusive com call center, não sei o quê, tem muita prefeitura, muito estado que está fazendo isso, tem também, pode ser feita a cobrança através de execução fiscal, ação judicial. Dívida vencida apenas, só cobrança administrativa, cartinha, call center, etc. Dívida vencida e já no registro de dívida ativa. Cobrança também mediante atividades administrativas, call center, cartinhas, etc. E cobrança mediante execução fiscal também. Aí pode ser ajuizada a execução fiscal. É interessante que hoje nós temos leis permitindo, inclusive, protesto de dívida tributária vencida e não paga, viu? Eu, particularmente, não vejo isso com bons olhos. Eu acho que traz muita complicação para a fazenda pública, um protesto errado pode dar dano moral, alguma coisa assim, mas é a lei, é permitida, é legal. Sim, é legal. Eu sou procurador do município de Prudente, eu não acho muito legal, mas o município faz isso, certo? Protesto. Dizem que aumenta a arrecadação, tal, né? Mas tudo bem. Não é só isso. Se você ficar devendo para a OAB a anuidade, a OAB também protesta, viu? Então hoje se admite o protesto de dívida tributária vencida. Bom, um detalhe. Quando você tem um registro da dívida ativa, nesse registro tem que ser lançados vários dados. E esses dados, eles estão lá no artigo 202 do Código Tributário. Que dados são esses? Tem lá a lista, mas é o nome, a qualificação do devedor, o seu endereço,
que tributo que é, qual é o fundamento legal, qual é a data de vencimento, qual era o valor originário, qual é o valor atualizado, quais são os juros, está sujeito a juros, não sei o que, se teve algum processo administrativo tributário relacionado àquele lançamento. Então são informações que vão constar no registro de dívida ativa. E é interessante que desse registro de dívida ativa é extraída uma certidão. E essa certidão, ela vai ser o documento que vai instruir a execução fiscal. Então a execução fiscal é instruída com uma certidão de dívida ativa, que é uma certidão que é extraída com os dados que estão no registro de dívida ativa. É igual ao registro de nascimento, né? Onde está seu registro de nascimento? Está lá no cartório de registro civil, aquele livrão. Eu preciso de uma certidão. Você vai lá, eles não vão arrancar a folha do livro. Eles vão pegar um papel e datilografar, tô brincando, digitar, né? E fazer uma certidão daquilo. É igual a dívida ativa. Você tem o registro de dívida ativa e você tem a certidão da dívida ativa. A certidão apenas espelha os dados que estão lá no registro com relação a determinado contribuinte. E agora uma palavrinha sobre certidão negativa. É que o artigo 205, ele fala que a lei ela pode exigir, em determinados casos, a apresentação de certidão negativa. Por exemplo, participar de licitações, por exemplo, para você comprar ou vender um imóvel. Só que às vezes existem dívidas, só que às vezes essa dívida ela está dentro de uma situação que permite que seja emitida uma certidão positiva de que tem dívida, mas com efeito de negativa. Vamos supor, para participar de uma licitação, a lei exige certidão negativa. Só que a empresa está devendo, mas ela está discutindo judicialmente, tem uma liminar a seu favor, ou então ela depositou em juízo, alguma coisa assim. Não é justo que ela não participe da licitação, mas ela não vai obter uma certidão negativa, porque afinal tem tributo, tem créditos tributários, estão sendo discutidos ainda. O que ela vai obter? Uma certidão positiva com efeito de negativa. Vai dizer, não, tem tributos, mas está dentro dessa situação aqui prevista nesse artigo. Que artigo que é esse? É o artigo 206 do Código Tributário Nacional. Então, você pode ter uma certidão positiva com efeito negativo, que tem o mesmo efeito de uma certidão negativa. Aí você participa da licitação. Quais são os casos? Bom, vamos lá. Primeiro, crédito tributário ainda não vencido, que é até óbvio. Ou então, crédito tributário, objeto de execução fiscal, onde se teve penhora de bens. Então, a execução está garantida. Então, você pode obter uma certidão positiva com efeito negativo. E, em terceiro lugar, certidão positiva, mas com créditos com exigibilidade suspensa. Aqueles casos do artigo 151 do Código Tributário Nacional, que estudamos em um vídeo separado só sobre esse assunto. Então, é expedida uma certidão positiva com efeito de negativa. Agora, pode acontecer que a empresa ela não consegue obter uma certidão por algum motivo. Eu lembro que teve caso de empresa que ia participar de licitação e ela não conseguia obter uma certidão previdenciária porque estava tendo uma greve. Mas é automático na internet? Mas o sistema não estava sendo alimentado, ela não conseguia obter uma certidão nem na internet. Né? O artigo 207, ele fala que em caso de urgência fica dispensada a apresentação da certidão negativa. Mas que depois tem que ser juntada. Então, vamos supor, a empresa ela não está devendo, mas ela quer participar da licitação, mas não está conseguindo, porque está em greve lá e não obtém a certidão negativa, ou positivo com efeito negativa. Então, ela vai invocar isso, a administração pública vai constatar que realmente está tendo esse impedimento e ela vai participar da licitação. Mas depois ela tem que apresentar esse documento, tá? Por quê? Porque a empresa, não sei, de repente ela estava devendo e ela não poderia mesmo. Se ela fosse obter a certidão, só ia obter uma certidão positiva, não é? Nem negativa e nem positiva com efeito negativo, mas positiva mesmo. Bom, aí nesse caso, depois, ela não consegue apresentar a certidão negativa e aí ela vai ser eliminada da licitação, né? Aí depois de uma fase posterior.
Então, em caso de urgência. Bom, nós vimos aqui em detalhes esses dispositivos relacionados à administração tributária, vimos sobre a fiscalização, dívida ativa, sobre as certidões negativas. E se pairar alguma dúvida, por favor, enviem mensagem pelo Aprender, viu? Se tiver algum comentário, né, alguma coisa que o aluno queira completar, ou apontar alguma falha, alguma coisa que o professor falou, ou acha que foi obscuro, por favor, também mandem mensagem pelo Aprender, viu? Gente, força aí com nossos vídeos, com os vídeos de outros professores, com a matéria, e vamos seguir em frente, hein? Vamos lá. Até mais, pessoal.